Oi, gente! Então, esse vai ser o primeiro vlog de leitura de 2026 e não poderia começar o ano, né? Lendo só um livro, dois em um vlog. Não, tem que ser o quê? 7 livros em 7 dias. Uma pessoa que tá cheia de coisa pra fazer, mas vamos lá, né? Fazer o quê? Então, eu não tava lendo muito esses últimos tempos por conta de... como é que fala? Esqueci o nome agora, gente. Por conta das coisas da faculdade, né? Então, eu peguei e aproveitei que eu entrei de férias e finalmente vai ser hoje o primeiro dia que eu vou contar como férias, tá? Férias entre aspas, porque ainda tenho que ir pro laboratório. Que inclusive eu vou ter que estar ali maneirando na questão das coisas que eu vou ter que ler nesses 7 dias. Mas eu peguei coisas ali leves, vamos dizer, né? Pra os dias que eu tiver ocupada. Eu tenho aqui 7 livros que eu escolhi, talvez eu acabe mudando, depois eu mostro pra vocês, caso eu acabe mudando esses livros. Mas eu vou começar com alguns, né, que eu já mostrei no vídeo dos livros que eu quero ler em janeiro, tá? Eu vou mostrar os 4 primeiros que eu peguei da lista, né, porque não faria sentido eu fazer uma lista com vários livros de janeiro e, tipo, não pegar eles pra ler em janeiro, entendeu? Enfim. Vamos lá. O primeiro, né, que eu já mostrei, leitura de verão. Quem assistiu o vídeo lá sabe o porquê. Eu comecei esse aqui, ainda não terminei. Fui viajar e não deu tempo de terminar. No caso, eu comecei a reler ele. Porque eu tinha começado a ler ele, só que foi em audiobook. E não deu tempo de terminar ele. Então, eu tô começando do zero de novo e eu tava gostando bastante. E agora eu vou ter que ler ele sem audiobook. O outro... Me Encontre no Lago. É um livro que eu tô ignorando a existência dele por alguns dias, porque eu não tô gostando dele. Na verdade, não tô gostando de nenhum livro da Carly Fortune. Eu já li o primeiro livro dela, que era Depois daquele Verão. Não gostei do plot, odiei o plot. Livro que, assim, ó, não quero. E, infelizmente, tá na minha estante ainda, na minha estante. Então, assim, eu só quero terminar esse aqui, entendeu? E não falta muito pra terminar. Então, é isso. O outro, que vai ser esse daqui, que é da Daisy Jones, né? Que eu não comecei a ler ele ainda, mas eu tô com medo de ler ele. De eu não gostar dele, né? O outro é o Espadachim de Carvão e as Pontes de Puzur. Esse daqui eu comecei a ler, mas eu ainda não continuei. Então, temos 3 livros aqui que eu comecei e não terminei. Eu tô um pouco em dúvida em qual que eu vou pegar, porque agora são 3 e pouca, então eu não sei qual eu vou pegar pra ler. Ainda tem outros, né, que tá nessa lista. Cadê eles, inclusive? Ah, tá aqui. Escondi eles debaixo do negócio. Que são mais 3 livros, né, que eu já mostrei. 1, 2, 3, 4. Já mostrei 4. O outro que eu peguei, que é um dos mais finos que eu tenho um mais fino que esse, só que eu fiquei com preguiça de desmontar as coisas que tá ali na estante. Então eu peguei esse aqui mesmo, que eu tô enrolando pra ler. Eu acho que eu não vou gostar dele, mas tá aqui, né, fazer o quê? Que é Meu Policial, que eu comprei ele porque tava barato na época. E teve o filme com Harry Styles. Eu não acompanho muito ele. Eu escuto algumas músicas às vezes, quando aparece em alguma playlist aleatória. Mas assim, nada contra. E eu não sei, gente. É porque é um triângulo amoroso, né? Então assim, ai... Quando eu comprei esse aqui eu não sabia que era. Depois que eu fui ler a sinopse eu percebi. Então eu fiquei assim, ai que raiva. E vou esperar o avião passar pra falar os últimos 2. Que vai ser o que eu vou ler agora sábado e domingo, com certeza. Porque vocês já vão entender. Voltando. Esses 2 aqui são os livros que eu tenho certeza que eu vou ler no sábado e no domingo. Por motivos de serem finíssimos. E sábado e domingo eu vou estar fazendo meu relatório. Então, realmente vai ter que ser livros bem finos. Que são, basicamente, meus dias na livraria Morisaki. E Uma Noite na Livraria Morisaki. Então, assim, são 2 livros que é meio que uma duologia, vamos dizer assim. É da mesma livraria, de certa forma. E é isso. Eu vou ler esses daqui no sábado e no domingo, de certeza. Agora, qual que eu vou ler hoje, eu não sei. Porque eu queria pegar um livro que fosse um pouquinho grosso, porque eu queria já pegar logo de início. Porque hoje é um dia que até tô livre, vamos dizer assim.
Só que eu não queria pegar um livro muito denso. Porque eu sinto que esse aqui vai ser um livro que eu vou embolar pra ler, sabe? Desde antes eu queria ler logo nos primeiros dias, porque pelo menos eu já meio que tirava um pouco desse medo logo. Só que eu acho que hoje não é o dia também. Então já sei que esses dois aqui não vai ser esse hoje. Esses dois aqui também não vai ser hoje. Então a gente fica com 3 opções. Que seria o Espadachim, Me Encontre no Lago e Leitura de Verão. Eu tô tendendo a pegar... Poxa, Me Encontre no Lago eu não vou pegar agora, porque só falta 1 hora, eu acho, de audiobook. Então eu posso colocar ele em algum outro dia que eu tiver muito cheia. Inclusive, uma coisa, eu poderia ter pegado, igual muita gente faz nesses desafios, livros que são novos do zero e que você vai ler ele inteiro num dia. Só que, gente, eu tenho que ser realista tem que ser na minha realidade, entendeu? Eu tenho muito livro aqui pra ler, muito. Eu posso dizer que realmente tenho muito livro. Pra vocês terem ideia, eu vou virar aqui pra vocês verem. Basicamente, eu tenho... Ai, meu dedo na frente. Basicamente, eu tenho um monte de livro, inclusive atrás dessa coisa aqui de Príncipe Cruel, tem coisa atrás. Esses livros aqui, tudinho, nenhum eu li. Aqui também, nenhum eu li, nem ali, nem aqui. E ainda tem isso aqui, e ainda tem uma estante enorme aqui. Então, gente, pra mim não tem sentido eu pegar e começar outro e não terminar. Porque não vai dar tempo na minha realidade, entendeu? Que eu vou ter que ir pro laboratório amanhã, segunda, terça, inclusive vai até a quarta-feira. E quarta-feira eu tenho faxina no laboratório. Então, assim, tem que ser na minha realidade e eu sei que não vai rolar colocar livros que são enormes. Por exemplo, eu tenho vários livros que é nesse sentido aqui, entendeu? E não vai, entendeu? E então eu vou pegar coisas que estão na minha realidade e eu quero logo me livrar de alguns livros que eu comecei e não terminei. Então é isso. O negócio esses 2 livros aqui que ficou, né? Aqueles dali já deu um motivo do porquê eu não escolhi pra ler hoje. Esse daqui seria uma aposta o quê? Segura, porque eu sei que eu vou gostar, porque eu tava lendo e tava gostando. E eu, tipo, vou pegar ele muito rápido. Porém, esse que é o problema. Esses 2 aqui, esse é fino e eu termino rápido. Vamos dizer assim, se fosse em questão de páginas. E esse daqui é um que é grosso, só que eu sei que eu vou pegar mais rápido e esse eu vou pegar mais lento. Então, é aquela dúvida. Pego o mais grosso que eu vou ler rápido ou pego o mais fino que eu vou demorar? Porque agora, eu não sei que hora é, deixa eu ver aqui. É 3h24 da tarde de uma quinta-feira. Tá calor. Então, assim, pra eu pegar um livro que, assim, eu sei que eu vou demorar a pegar, ainda mais no início do desafio, que já tô alguns dias sem ler, é o que me dificulta. Então, assim, eu acho que eu vou fazer, sabe o quê? Temos esses 2 livros. Esse aqui eu vou ler, tentar ler ele inteiro hoje. Tô na página, sei lá, 15, sei lá, esse daqui. Eu vou tentar ler ele todo hoje. E esse aqui vou ler amanhã, porque hoje e amanhã eu vou estar mais livre. Então, esse aqui já pra começar, já no gás. E esse aqui amanhã vai ser uma coisa mais lenta. Então, quinta, sexta, sábado, porque é fino, domingo, porque é fino. Aí depois eu decido qual desses 3 eu irei pegar, tá? E se eu irei ler esses daqui, mas eu acho que eu vou. Pelo menos de certeza eu vou pegar esses 2, esse daqui eu não sei. Só quero ler esse daqui porque eu não sei porque eu tô sentindo que eu não vou gostar desse livro. A capa não tá me chamando, a sinopse também não tá me chamando muito. Então é isso. Tem outros que tá aqui que eu quero muito ler. Só que eu vou dar uma segurada, vou ler o que tá no meu alcance. Dependendo do meu pique, vai que eu consigo terminar esse aqui rápido, eu pego algum outro. Sem ser da lista, dependendo. Ou pegando da lista, né? Porque já dá uma adiantada. Vou fazer isso agora. Vou tomar uma água gelada, entendeu? O certo seria o quê? Eu organizar as coisas que tá fora de ordem daqui, né? Só que eu quero que o meu livro chegue primeiro pra eu pegar e fazer isso, né?
Porque enquanto isso eu vou deixar aqui. Mas cada livro grosso que tá aqui, meu Deus. Tem outros que eu queria ter colocado na lista, que era Sombriossos, Ruína da Ascensão e Sol e Tormenta. Que eu tô desde 2022 tentando ler e eu sempre fico ignorando. A gente já tá em 2026. Mano, faz 4 anos que eu tenho esse livro e esse box eu não li até hoje. E eles são finos, então vai que, né, eu acabo engatando e pegando vários livros durante esses dias. É isso, vou colocar meus livros pra cá, pro pé da cama. E irei pegar uma aguinha, um picolé de limão, que é o que tem aqui em casa. E vou começar esse daqui primeiro. Falei demais nesse início, então desculpa aí. Tô na página 10, eu vou continuar a partir disso aqui. Eu acho que dependendo, eu acabe pulando algumas páginas que eu já meio que li e eu tenho um pouco de noção do que acontece, pra adiantar. E é isso, tá? Vou ler esse daqui. Minha gente, eu estava lendo aqui, né, leitura de verão, inclusive eu comecei lá para umas 5 da tarde, eu tô na página 74, eu acho, é isso. E então eu vou voltar a ler ele ainda hoje, vai dar tranquilo pra eu terminar. Porém, chegou os livros que eu acho que eu comentei antes, que eu comprei alguns livros porque eu queria terminar de ler a série. Poxa, será que eu ia deixar por aqui? Não, como é que eu vou abrir isso aqui? Eu não tava a fim de levantar. Mas enfim. Vou rasgar a caixa de todo jeito mesmo. Basicamente, eu comprei a série de Cidade da Lua Crescente no físico, no box no caso. E comprei a duologia do chá que tem. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Basicamente, esse daqui, ó. É a duologia do veneno. Que eu já li o primeiro volume e eu queria ler o segundo, só que não tava compensando comprar no Kindle, porque eu li o primeiro no Kindle Limited. E o segundo, gente, eu esperei por muito tempo pra entrar no Kindle Limited. Eu comecei a ler ele e ele saiu do Kindle Limited e me deixou com raiva e eu não consegui terminar. Então eu comprei por conta disso, porque não tava compensando comprar no Kindle, sabe? E a duologia, a trilogia até o momento, né? A Cidade da Lua Crescente. Gente, eu achei que era mais grosso na minha percepção, porque minha amiga tem os 3 livros e ela já me mostrou quando ela tava lendo e parecia mais grosso. Enfim, eu vou abrir aqui depois, mas no geral era isso aqui. Eu tenho todos os livros agora da Sarah J. Maas nas minhas mãos e eu preciso ter o tempo pra ler eles, né? Enfim, era isso, só queria mostrar. E eu vou voltar a ler esse bendito livro que eu estou gostando, tá? Não é bendito no sentido ruim. Mas é porque tá tão quente aqui no Recife que eu tô morrendo, minha gente. E é isso. Minha vizinha não tá em casa, eu vou ligar o ventilador. Vai ter que ser assim. Enfim, é isso. Quando eu tiver... Mas na frente do livro, eu volto. Mas até o momento eu tô no início do capítulo 8, que é a aposta. Se eu não me engano, eles vão trocar de tipo de gênero pra eles escreverem, né? Enfim, é isso. Por enquanto eu tô até aqui. Quando ela sai do Clube do Livro. Aí, mais pra frente, de noite no caso, eu falo com vocês, né? Agora são que horas? 6 e pouco, eu acho. Enfim, vou cuidar aqui. Eu também tenho que fazer alguma coisa pra eu comer, né? Oi, gente. Então, já estamos no outro dia. Hoje já é sexta-feira. E eu ainda não cheguei a terminar esse livro, porque ontem eu fiquei, tipo assim, eu fiz pausas, aí eu fiquei mexendo um pouquinho no celular, essas coisas. Mas eu vou tentar regular isso nos próximos dias, tá? Mas, voltando, eu tinha lido ele até o capítulo 15. Deixa eu achar ele aqui. Pra mostrar o quanto eu li ontem, né, no caso. Aqui. Eu cheguei a terminar o capítulo 15, peraí. Aqui, pronto, isso. Eu tinha lido até a página 174. No caso, eu cheguei a ler isso tudo. E no exato momento, eu estou aqui, nessa parte. Eu tô escutando um audiobook. Eu encontrei no Spotify o audiobook dele. Então, tá me ajudando a ler bem mais rápido. Às vezes, eu tenho a sensação que, na verdade, eu leio mais lento, mas enfim. Só que agora são
7h59. Então eu tenho que me arrumar, porque eu tenho que ir pro laboratório. Chegar lá antes das 9, ainda tenho que tomar café, tenho que lavar o cabelo. Tá horrível. E o avião passando, né? Mas eu tô gostando bastante do livro, tá? O que eu posso falar dele até o exato momento? Aconteceu uma cena, né, que a principal, a January, que ela acabou ficando, né, com carinha depois de muito tempo ali. Acontece, na verdade, que várias vezes durante esse livro, os dois meio que acontecem algumas cenas meio românticas, sabe? Tipo, ai, colocar a mão na cintura, aquele negocinho, sabe? Aí, basicamente, eu tô usando aqui pra deixar minha cara mais clara, mas enfim. Aí, basicamente, eles tiveram umas cenas meio assim, sabe, romântica. E ela assim, só uma vez, só uma vez. Porque ele tem essa regra de ser só uma vez que ele fica com a pessoa, pelo que eu entendi. Assim, eu não lembro quando é que ele citou isso. Ou ela tá pegando essa informação do fato de como ele era na faculdade. Porque ele não durava um relacionamento, não durava nem um mês. Com cada menina que ele ficava. Então, eu acho que ela meio que tá pegando essa informação, entendeu? E é isso. Aí, eu tô numa cena agora em que ela foi comemorar dia 14/7. Eu não lembro, que é aquele negócio lá que acontece nos Estados Unidos, que eu esqueci agora. Aí, basicamente, ela tava nessa casa da tia dele e ela tava comendo lá e ela percebeu que ele tava, né, com o pé um pouquinho atrás. Assim, se ele tá realmente ignorando ela, rejeitando ela com intenção, a gente não sabe. Eu acho que não é tanto isso, mas enfim, né? Eu tô no capítulo 22. Na página 263. E o livro vai até 255. Ou 355. Então, ainda hoje eu termino ele. E eu não sei qual eu vou pegar. Eu acho que esse, né? Mas dependendo do horário que eu terminei esse aqui. Porque eu acho que talvez eu escute o audiobook dele. Só que eu não queria fazer isso. Eu não queria terminar, sabe? Escutando o audiobook no laboratório. Então, eu não queria terminar ele lá. Então, eu vou ver qual é que eu vou escolher pra ler no laboratório. Porque esses dois aqui, por exemplo, tem lá no negócio. Eu acho que sabe o que eu vou fazer? Eu vou terminar Me Encontre no Lago. Que é esse daqui, né? Cadê? Me Encontre no Lago. Eu acho que eu vou terminar ele. Porque é um que eu não tenho tanta vontade. Eu não tava nem usando, nem tava abrindo pra acompanhar pelo livro. Eu estava só escutando. Então, eu vou terminar esse daqui no audiobook. E quando chegar de noite, eu termino esse daqui. Vou fazer isso. Falta poucas páginas, então não vai ser problema nenhum, né? Dependendo, eu vou terminar Me Encontre no Lago e Leitura de Verão. Ele, que eu vi, tá faltando 2 horas, menos de 2 horas. 1h30, eu acho. 1h30 de audiobook pra terminar isso aqui. Então, assim, já eu termino. E o outro eu não lembro, eu tenho que abrir aqui meu aplicativo, inclusive. Aí eu vou terminar de ler aquele no laboratório. Quando chegar em casa, termino esse. E dependendo do meu pique, eu ainda leio mais, tá? E eu acho que eu vou ler mais outro, começar outro. Qual eu não sei. Talvez pra adiantar o de amanhã. Porque esse daqui era o que eu queria ler hoje, né? Só que não tem audiobook. Entendeu? Aí o que tem da livraria Morissac, né? Tem audiobook pelo que eu procurei. Então, é isso. Vou aqui cuidar, tomar um banho e ir pro laboratório. E quando eu chegar, eu volto aqui e falo com vocês. Eu tô com tanta vontade de ler tantos livros que eu tô olhando ao redor aqui. Ai, meu Deus, mas tem que se segurar, né? Meu Deus, meu cabelo tá muito sujo.
Oi, gente, voltei. Eu voltei do laboratório, era em torno de meio-dia, quase 1 hora. Eu almocei e depois disso eu tirei um cochilo e vim acordar, era quase 3 horas da tarde. Agora são 4... Eita, bosta. 4 e pouca, eu acho. Nem sei. 4h52, então eu terminei os 2 livros. Me Encontre no Lago, eu terminei audiobook no laboratório mesmo. Eu consegui terminar rapidinho. E terminei leitura de verão. Só que eu vim terminar agora de tarde, depois que eu levantei do cochilo. E agora eu vou falar um pouquinho do que eu achei. Eu consegui cumprir meio que a meta de ontem e a de hoje. Só que eu consegui só hoje, né? Eu deveria ter aproveitado melhor depois que eu cheguei do laboratório, em vez de ter dormido. Ter pegado algum outro livro também pra ler junto, né? Depois que eu terminei esses. Mas eu tava cansada, eu tava com sono e eu ainda vou tentar pegar algum hoje. Então, né, vamos com calma. Basicamente, vamos falar primeiro desse daqui, que foi o que eu terminei primeiro. Esse daqui, eu não tava gostando. Deixa eu passar pra cá. Fica aí. E o avião passando. Calma aí, deixa o avião passar, porque aí eu falo com calma. Ok, voltando. Meu Deus, tá refletindo o meu óculos, né? Vou colocar aqui pra cima. Enfim, vamos lá. Falar sobre esse livro, esse bendito livro. Eu tava lendo, qual é o nome dele? Não tá nem aqui, eu guardei. Depois daquele verão, ano passado. E eu, quando eu comprei, né, depois daquele verão e esse, eu comprei ao mesmo tempo, se eu não me engano. E se não foi ao mesmo tempo, foi tipo assim, no mesmo mês ali, sabe? Porque tava na promoção e tal, e muita gente falava muito bem de Depois daquele verão. Gente, foi, olha, um dos piores livros do ano, entendeu? Inclusive, vou até gravar um vídeo dos piores e os melhores do ano, e ele vai tá lá. E assim, eu não gostei, tem um plot que eu odeio. Eu não vou falar aqui porque se alguém quiser ler, lê, entendeu? Não é porque eu tô falando que eu não gostei que não vai funcionar. Mas assim, sabe aquela lista que tem BookTok, piores plots que tem, que todos os BookTokers, a maioria odeia. Então, tem um deles ali que a gente odeia, que tem. E, enfim, né? Aí, beleza, eu já fui com o pensamento que esse livro aqui ia ser então ruim também. Só que falei, não, vamos dar uma chance, né? Vamos dar uma chance. Eu não sou muito fã de livros de segunda chance. Porém, muita gente fala que Me Encontre no Lago... Não Me Encontre no Lago, não. Depois daquele verão e Amor e Outras Coisas são muito parecidos. Tem uns pontos que são parecidos, porém, eu gostei de outra... Amor e Outras Coisas. Eu gostei. Porém, entendeu? É o jeito que cada autor tem sua forma de fazer um livro. Mas eu gostei, né, de Amor e Outras Coisas. E ele é um livro de segunda chance. Mas assim, não é um dos melhores que eu sou fã, entendeu? Tipo, eu não sou muito fã desse tipo de livro de segunda chance. Mas eu falei, não, vou ler, né? Aí, esse aqui é um livro de segunda chance. Eu não sei se eu contei basicamente o que é esse livro. Eu vou falar o que eu lembro, que basicamente tem o Will e a Fern. A Fern, ela é filha de uma dona de resort em uma ilha, se eu não me engano. E o Will, ele basicamente é um artista, eu acho. Eu não sei se ele se formou em outra coisa, mas eu sei que ele desenhava. Eu não lembro muito bem porque ele fala isso no início do livro, eu li ano passado e eu não lembro. Mas, basicamente, eles acabam se encontrando um dia na cafeteria que a Fern trabalha. Ele é um cliente, eles acabam passando um dia juntos ali. E ela namora e ele também namora, só que com outras pessoas, né? E, enfim, eles acabam se encontrando e falam que eles querem se ver um ano depois. Bem vibes Novembro 9, entendeu? Se vocês já leram, sabem o que eu quero dizer. Tipo, em questão de se encontrar a cada ano, praticamente isso. Na verdade, eles só se encontraram uma vez, né? E falaram que iam se encontrar no outro ano. Acontece que ele não aparece. O Will não aparece no encontro. Isso tá na sinopse, tá, gente? Por isso que eu tô falando. Ele não aparece nesse encontro. E, enfim, depois de uns anos, né? Passa 10 anos, ela com 32 anos... ela vai ter que assumir o resort. E o Will acaba aparecendo nesse resort, falando que ia ajudar, enfim, ela ali na questão do resort. Porque ele já tinha conhecido
a mãe dela, se eu não me engano. E ela, tipo, meio que tinham feito um acordo, o Will e a mãe dela, em questão de se ajudar. Eu nem lembro o que era exatamente, porque essa parte realmente é muito no início, praticamente. Enfim, aí acontece o quê? Eles vão acabar se envolvendo, obviamente, e tal, só que agora os dois, eu acho que eles estão solteiros. Eu sei que a Fern tá, mas eu não lembro se o Will começa já solteiro nessa hora. Mas enfim, eu sei que no final eu não gostei. E o que me irritou foi porque eles... Eu ficava assim, mano, quantos anos eles têm? Até que depois que eu terminei, eu vim lembrar... Às vezes eles comentavam, na verdade, no livro, faz 10 anos que a gente se viu e tal pela primeira vez, sei lá o que, sei lá o que. E aí eu fui fazer meus cálculos. Aqui atrás tem dizendo, mas na hora que eu tava não tava lembrando. Que eles têm 32 anos. Mas agem como, assim, gente, adolescente. Entendeu? Age como um adolescente. Sei lá, eu não gostei da forma que eles tentavam resolver, sabe? E uma das coisas que mais me incomodou nesse livro, eu não sei o porquê, mas é porque, assim... se eu quero ler um livro de romance, eu não quero ver a menina tendo que correr atrás do cara, sabe? Eu quero ver o cara se humilhando e querendo a mulher. Só que não, quem procurava sempre era ela. Então eu ficava me irritando, porque eu não tenho nenhuma... Eu não lembro, pelo menos a partir do momento que eu comecei a ler ele de novo hoje, né? Eu não lembro dele correr alguma vez atrás dela. Nenhuma vez. Eu não lembro dele, tipo, em algum momento falar, eu quero ela e vou atrás dela. Não, sempre era a Fern que vai atrás dele. E isso me irritou muito. Porque, assim, ela foi no encontro, né, lá do lago e ele não apareceu. Depois de 10 anos ele aparece. A única vez que ele pode dizer, né, que foi atrás dela foi dessa vez que ele foi no resort. Porque ele sabia que aquele resort era da mãe dela. E então ele foi pra lá sabendo que provavelmente ia encontrar a Fern. Porém, única vez que ele foi atrás, única. Na minha percepção, essa foi a única. Se alguém leu esse livro aqui e lembra que ele foi alguma vez antes atrás dela, comenta aqui embaixo qual a página que isso acontece, porque eu não lembro. Enfim, no final acabei odiando esse daqui também, né, infelizmente. Mas o único livro que eu quero ler agora, se fosse ler dela, ia ser o do Charlie, que é do primeiro livro de Depois daquele Verão. Que eu gostei muito dele em relação aos outros personagens. Não que ele fosse meu favorito, porém, entre todos os personagens, ele foi o mais que me deu vontade de querer ler alguma coisa dele, né? Tipo assim, porque eu shippava ele com a principal, tá? Enfim, aí vamos falar um pouquinho desse daqui. Eu não vou falar muito, porque eu não tenho muito o que falar dele. Assim, eu acabei gostando dele. Porém, a partir do momento que eu terminei esse livro aqui, eu já não... Eu fiquei amargurada, gente. Eu tava lendo esse daqui e eu fiquei amargurada. Eu tava lendo e eu assim, ó... Ai, sério, tá bom, tá bom, tá bom. Porque era outro romance que, assim... Não que o Gus fosse parecido com o Will. Não que ele fosse, mas eles tinham coisas semelhantes. Então eu tava irritada com isso, sabe? Eu gostei do fato deles trocarem de tipo de gênero de escrever, né? Meio que como um desafio. E também os encontros que eles tinham no final de semana, assim. E eu gostei bastante. Eu não sei se vocês sabem a sinopse, eu vou resumir rapidinho. Basicamente, temos o Gus e a... Como é o nome dela? January. E ela, no caso, escreve romances, né? E ele escreve suspense. E ela acaba indo pra uma casa de praia, de rio, assim, de lago, enfim, não sei dizer. Em uma cidade de interior. E porque essa casa, na verdade, era do pai dela, que ela acaba descobrindo que era uma casa que ele morava com amante. Então, basicamente, ela vai pra lá depois que o pai morre. Ela acaba descobrindo depois que o pai morreu, né? Pra ela acabar se desfazendo das coisas de lá, vender a casa, enfim. Enquanto também ela tá escrevendo. Porém, ela tá com bloqueio, né? Criativo, então ela não tá conseguindo escrever nada. E o Gus, né? Ela conhece ele já desde da federal, ó. Desde a faculdade. A gente, os cachorros e os passarinhos cantando uma hora dessa, né? Fazendo barulho, no caso. Mas enfim, ela conhece o Gus desde da faculdade, que eles fizeram faculdade juntos. De letras, imagino.
E então, basicamente, ela já conhecia ele, ela tinha uma rivalidade com ele, assim. Meio que ela ficava, como assim ele não gostou do meu livro que eu fiz aqui? Tipo, aquela rivalidade assim, sabe? E eles acabavam sempre competindo ali na questão de primeiro lugar, enfim. Até que anos depois, ela, quando se mudou para essa casa que o pai dela deixou, ele é o vizinho dela e eles acabam ali se envolvendo e meio que o Gus faz uma proposta pra ela. De, tipo, eles trocarem de gênero, já que eles estão meio que empacados nos livros e eles precisam publicar algum livro. Principalmente ela, porque ela tá ferrada em questão de dinheiro. Então ela precisa publicar um livro mais rápido possível pra conseguir dinheiro. Então, basicamente ele faz essas trocas e todo final de semana, na sexta-feira, o Gus sai com ela pra levar pra alguma coisa, algumas entrevistas com pessoas de um culto, de uma seita, vamos dizer assim, porque o livro dele ia ser baseado numa seita que tinha naquela região onde eles estavam morando, e ela tem que levar ele no sábado em encontros românticos e coisa assim pra inspirar ele a escrever romance. Basicamente isso. Então, eu gostei do livro, só que assim, realmente depois que eu terminei esse livro aqui, eu percebi que o Gus tinha algumas coisas que eram parecidas com o Will, que acabou me deixando um pouco assim. Mas pelo menos, em diferença desse daqui, o Gus corre atrás dela. Esse aqui não, esse aqui... Meu Deus. Mas o Gus corre atrás dela em algumas situações. Porque assim, gente, romance, livro de romance é sempre assim. Acontece alguma coisa que eles acabam se separando em algum momento. Sempre é assim. Ou alguma coisa fica estranha. Nunca pode ser um romance limpo, normal, sem ter problema. Porque todo livro de romance tem que ter alguma coisa. Então acontecem umas situações ali no meio. Mas nada demais assim. Ele trata, também esse livro trata de alguns assuntos pesados, né? De seita, como eu falei e tal, porém, de uma forma mais leve, não sei se eu posso dizer assim, porque eu já li livros muito mais pesados, inclusive tem vários ali. Então, assim, ele trouxe de uma forma mais leve, mas era assim, não era cansativo, sabe? Aconteceu, eu acho que 2 ou 3 entrevistas com pessoas da seita, ou, não exatamente pessoas da seita, mas parentes dessas pessoas que estavam na seita, enfim. Então, basicamente é isso. Eu gostei. Só que por conta desse livro aqui, eu acabei pegando raiva no final desse aqui. Eu só queria terminar e ficar assim, mano, ai que raiva, eu quero só terminar esse livro e ficar em paz. Foi tipo isso. Cadê? Inclusive, me dá um marcador de texto que tá nesse livro aqui. E, basicamente, dos 2 dias de leitura, já cumpri. O de ontem, né, que é esse aqui, e o de hoje, esse aqui. Agora, eu queria adiantar algum outro livro, porque... hoje minha co-orientadora, ela falou, né, sobre o negócio do projeto e tal, então ela acabou passando mais coisa pra eu escrever logo, pra eu adiantar, pra eu mandar o relatório, né. Então, vou ter muita coisa pra fazer no final de semana, no caso amanhã e depois de amanhã. Então, eu queria pegar logo algum outro livro. Eu não sei qual, porque eu tô tentando em pegar um desses 2 livros. Pera aí, é porque eu tô com a garrafa no meio das minhas pernas. Mas basicamente um desses 2 aqui é o Espadachim de Carvão ou Meus Dias na Livraria Morissac. Eu tô em dúvida. Esse daqui, eu tenho um audiobook dele no Audible. Eu tô querendo aproveitar, inclusive, gente. Vocês ficam assim, meu Deus, mas tudo audiobook, né, Rayane? Que tu gosta de ler. Mesmo que tu tenha gastado dinheiro no livro físico. É porque, assim, eu tô com a assinatura da Audible. Entendeu? Então eu quero aproveitar o máximo possível pra ler. E eu queria aproveitar também e desencalhar alguns livros da minha estante. Então não adianta eu pegar livros que eu tenho no Audible que eu não tenho na estante. Eu quero adiantar os que eu tenho aqui. Então é uma forma de eu acabar terminando mais cedo, sabe? Meus livros. Que dia achei isso aqui nessa... Enfim. Aí eu tenho um audiobook desse. E esse aqui não tem audiobook, não tem. Então eu vou ter que ler no seco esse daqui. E a letra é até que pequena. É até pequena. Não sei se vai focar. Mas enfim. Aí eu tô em dúvida. Em qual eu leio. Deixa eu abrir aqui dentro pra ver como é. Nu! Olha o tamanho da letra de um pro outro. Calma aí. É porque um é de fantasia, entendeu? Olha a diferença de uma pra outra.
tô realmente tentada nesse daqui. É porque eu queria terminar os que eu já comecei, então eu queria pegar esse aqui. Então eu vou fazer assim. Vou continuar esse daqui. Ui, porque tem dois marcadores aqui dentro. Enfim, vou continuar lendo esse daqui. E se eu ver que não tá engatando, eu pego esse aqui pra ler. Que esse aqui tem em torno de 4 horas de audiobook e eu coloco em 2x toda vez. Então eu acho que em 2 horas eu termino isso daqui. Mas eu vou ali no pique que tiver indo. Enquanto isso, eu vou guardar esses daqui já dentro do meu guarda-roupa. Porque todos os livros que eu já li, eu coloco dentro do guarda-roupa. Porque tem um espaço ali. Porque minha estante tá abarrotada de livro que eu ainda não li. Então, meio que toda vez que eu leio, eu já tiro da estante pra deixar só os que eu ainda não li. Eu acho que deve ter algum que eu já li que tá por aí perdido. Mas enfim, é isso. Eu vou colocar isso ali e vou adiantar nas coisas, porque eu quero ler mais alguma coisa. Eu deveria estar gravando um vídeo que era a lista de 2025. Ou 2026, né? Ai, Deus, mas é porque daqui a pouco vai escurecer. Mas enfim, gente, é isso. 16 minutos pra falar só de 2 livros. Meu Deus, ainda falta mais. Minha gente, tá um calor insuportável em Recife, insuportável. Eu peguei, tomei um banho agora há pouco, mas parece que não adiantou de nada, eu tô suando igual. Mas vamos lá, já é meio-dia e ainda não li nenhum livro. E ontem eu falei que ia tentar ler mais algum, mas eu não peguei nada pra ler. E ainda não fiz o relatório, e eu vou fazer daqui a pouco, né, tentar continuar. Mas eu queria mostrar pra vocês, eu tô com o meu tablet ainda na frente, né? Deixa eu abaixar ele aqui, o bichinho tá quente. Mas eu tô arrumando esse caderno aqui, porque toda vez tá um barulho de gente fazendo coisa de construção, mas é que eu queria mostrar um negócio. Que eu tenho um caderno, né, que vamos dizer assim, um caderno de leitura, que é o Tempo Tororó, gente. Eu tenho esse caderno aqui há todo tempo, que eu anoto toda vez aqui quando eu leio. Só que nos últimos anos eu não tenho anotado muito aqui. Tenho deixado lá na plataforma mesmo, que eu utilizo tanto Maratona quanto o Scooby. O Scooby, eu só volto a cada sei lá quanto tempo, só pra colocar lá pra ver quantas páginas eu li, né, desses livros. Mas basicamente esse é o meu caderno do Treloso, gente, que teve uma promoção na época, que tava vindo coisa de escola neles, nos biscoitos. Minha mãe trabalhava no mercado na época, então ela pegava pra mim, trazia pra mim, sabe? Mas assim, desde 2021 eu anoto aqui, pra vocês terem ideia. Caderno de leitura 2021. E eu nunca fiz um caderno muito arrumadinho, sabe? Eu só fiz assim, ó, livros e colocava aqui. Tipo, aqui, no total fazia o cálculo de quantidade de livros. Aí depois eu fiz essa página aqui de séries pra eu terminar. Inclusive eu tenho que riscar aqui. Depois não escolhi. Mas enfim, aí tinha várias páginas aqui, né, e tal. Aí depois 2022, né, aí fiz a mesma coisa, só uma listinha. Eu não colocava dividido por mês, só que dessa vez eu tinha colocado. Aí às vezes não cabia na divisa que eu tinha feito, eu colocava aqui em cima no post-it. Aí foi isso, fui fazendo assim, né, 2022, aí 2023, né. Eu fiz assim, eu coloquei metas 2023, só cumpri uma. Lidos do ano. Meu Deus, muitos lidos. Aí eu fiz a divisão dos meses também, né? Aí tem a TBR, né, da ML 2023, que eu participei bem tranquila. Aí tinha outras maratonas que eu acompanhei na época. Eu fiz a lista, mas eu acabei não lendo algumas coisas. Aí o de 2023, inclusive eu coloquei errado, era 2024, né? Coloquei errado, que esse aqui foi 2023. Ignore. Eu percebi agora, depois de anos, né? Aí desafio do ano, a metas do ano, que eu cumpri poucas. Aí fiz a divisão assim, colocava o calendário, a quantidade de dias que eu li, quantos livros eu li e a quantidade de páginas. Só que no final eu parei de fazer isso, eu comecei a parar de anotar quantas vezes eu li. Eu não tava conseguindo anotar muita coisa, tá vendo? Fui desistindo. Aí como eu não conseguia parar pra anotar qual dia eu li, eu fui deixando. Aí eu escrevi depois qual livro eu li e tal, pra vocês verem. Mal li, mal anotei. Nem anotei esses daqui, ó. Aí tem aquele negócio do alfabeto, né? O challenge de alfabeto. E nem anotei. Aí eu nem lembro que desafio era esse aqui. Aí o de 2025. Até que escrevi mais bonitinho que os outros, né? Aí o de 2025 eu coloquei também as metas do ano. Nem fiz nenhuma. Aí eu fiz a separação assim, em vez de colocar os meses. Coloquei janeiro, fevereiro, março, mas eu não tenho nada. E daria pra eu colocar de 2026 nesse daqui, daria, tranquilo. Só que... Ai, meu Deus, não acaba não, é?
Só que no final não fiz aqui. Resolvi colocar nesse caderninho aqui mesmo, que eu tenho aqui em casa, porque eu vou querer começar a escrever um pouquinho sobre cada livro que eu li. Sei lá, uma forma, não precisa ser uma resenha grande, nem nada. Então, eu comecei a anotar assim, né? Aí eu fiz aqui o nome na frente, vou ver se faço um desenho, né, depois, bem simplesinho. Aí coloquei as metas, eu tinha escrevido as metas de 2025, depois eu consertei. Aí coloquei ler 50 livros, né, 40 sendo físico, ler 10 HQs. Eu tenho aqui em casa ainda pra eu ler 1, 2, 3, 4... Ainda tenho 4 aqui em casa pra ler, então eu vou pegar eles, 4, e ver se eu vejo no Kindle, né? Porque minha meta também não é comprar mais livros esse ano. E se eu for comprar, vai ser livros pra terminar séries que eu já tô lendo. Ler 4 clássicos nacionais. Eu já tenho alguns daquela revistinha. Meu Deus! Só porque eu comecei a gravar, mas enfim. Ler 4 clássicos, né? Que eu já tenho alguns que é meio que como se fosse uma revistinha, mas também tem no Kindle Limited. E eu acho que eu tenho no Kindle, deve ter algum baixado. Enfim, ler 10 livros no Kindle, isso já encara, né? Porque aqui eu coloquei 50 livros, só que 40 físicos, sendo que os outros 10 que sobra tem que ser no Kindle. Eu ainda tenho que ver quais eu vou colocar. A cortina na frente da janela. E ler um livro em inglês e um livro em espanhol. Eu tenho 5 livros em inglês aqui em casa. Eu nunca li livro em inglês, mas eu já li 2 livros já em espanhol e foi bem tranquilo. Eu só não li mais porque eu não conseguia encontrar livros que eu queria ler em espanhol. Sempre é uma agonia. Mas em inglês sempre encontra, mas em espanhol é uma agonia. Aí eu tô agora passando pra caneta os livros da minha estante. Aí aqui eu coloquei o título, né, zerando a estante. Falta passar pra caneta, tá bem clarinho. Aí tô passando pra caneta todos os livros pra eu marcar depois, né? Ainda falta esse daqui. Esse daqui são os livros em inglês, que é o Vida Invisível de Ed La Rue, O Morro dos Ventos Uivantes, Mulherzinhas, Orgulho e Preconceito e também Anjos e Demônios, que inclusive eu tenho na versão português também. Aí eu peguei e coloquei aqui, ó. Lembra que eu fiz no caderno, no outro, o mês aqui, o calendário e as páginas e os dias lidos? Eu coloquei aqui porque eu queria voltar a fazer isso, entendeu? Vou ver se eu consigo fazer isso, pelo menos todo final de semana, fazer o cálculo, né, de dias que eu li naquela semana, pelo menos pra ter um controle. Eu sei que nessa semana eu li 1, 2, 3... Não. Quarta-feira eu li? Eu acho que eu li. Não li não. Eu li quarta, sexta, né, que foi ontem, e vou ler hoje. Então eu vou já anotar aqui depois. Tô passando pra caneta pra fazer isso. Aí eu queria trazer pra cá também um negócio desse lado aqui, porque eu não tô a fim de apagar isso aqui, porque eu lembrei agora de colocar todas as séries que eu tenho aqui em casa, que eu tenho que terminar de ler. Eu vou fazer isso. E é isso, eu só queria mostrar pra vocês. Então, eu vou ler... Meu Deus, que barulho! Mas eu vou ler depois. Queria ler logo pra eu ter a sensação que eu já li e ficar tranquila. Pelo menos ler 2 livros, porque eu leria o de hoje e o de amanhã pra ficar leve, sabe? E poder ficar hoje, o resto do dia, e amanhã fazendo o que falta do meu relatório. Então, eu vou fazer isso, eu acho. Eu vou pegar... Vou terminar só de ver um vídeo que eu tava vendo aqui e vou fazer isso pra me livrar. Não precisa de tudo isso. Hoje foi um pouco. Achei que devia de alguma forma desanuviar a situação. Não se preocupe, tio. Ele se virou pra mim e disse com seriedade... Gente, então, agora são... Que hora é? 3h44 e eu terminei o livro de hoje, que é basicamente Meus Dias na Livraria Morisaki, que eu tinha comentado que eu ia ler nesse final de semana. Essa garrafa na minha frente tá me incomodando. Mas eu falei que eu ia ler ele, né, hoje. E eu consegui ler ele em 1h e pouca, bem fininho ele. Porém, essa daqui seria a segunda opção, né, no caso de amanhã, no caso a primeira opção pra amanhã. Porém, eu tô bem em dúvida se eu troco ele por esse, porque eu fiz uns cálculos, né, em média, mais ou menos. Vou conseguir ler esse daqui em 1h e 7 minutos, enquanto esse daqui eu iria conseguir ler em 1h e 47 minutos. Então, demoraria 40 minutos a mais. Então, eu fico bem indecisa em qual dos dois pegar. Porque meio que seria a continuação desse daqui, né, continuação. E eu terminaria, né, essa duologia. Ou leria esse. Eu tô bem em dúvida, não vou mentir, porque daqui a pouco é 4 horas. Eu ainda não fiz nada do relatório, então eu preciso realmente fazer o mais rápido possível pra terminar o relatório.
Então, tô bem indecisa. Eu vou ler a sinopse dele, né, e ver se eu vou querer ler ele. Porque ele é bem fininho, ele tem menos páginas do que o outro. O outro tem 206 e esse daqui tem 157 páginas. Então, né, bem mais pequeno em relação ao outro. Mas eu tô bem indecisa. Os dois têm audiobook, então eu sei que eu vou ler os dois nesse desafio de 7 livros em 7 dias, mas não sei qual eu pego primeiro. Eu acho que eu vou pegar Chocolate Quente às quintas-feiras, que eu esqueci até de dizer qual é o nome, né? Mas, enfim, eu tô pensando em ler esse aqui mesmo. E depois, segunda-feira, ler esse daqui, né? Já que eu vou ler o de amanhã, tô pensando em ler agora. E ainda tem esse daqui, né? Que é pequenininho, só que ele não tem audiobook, então eu tô dando prioridade aos que tem de audiobook, porque eu quero adiantar o máximo de livros que tiver pra esse desafio, né? Pra eu ficar um pouco mais livre, entre aspas, nos próximos dias do laboratório. Então eu vou fazer isso. Já vou até guardar esse daqui junto com os lidos, né? E vou já riscar no meu caderno, inclusive, cadê ele? Aqui, né, que eu terminei de fazer o negócio. Vou já riscar ele, só tenho que achar onde é que ele tá. A livraria, cadê? Meus dias, tem que estar por aqui. Chocolate quente. Gente, tem que estar aqui, não é possível que eu não anotei. Achei. Na livraria Morisaki. Aqui. E todos os livros que eu anotei aqui, eu coloquei um número do lado. Aí eu ainda vou fazer algum vídeo. Não sei, eu acho que talvez seja o próximo. Eu não sei, porque eu lembrei que agora eu tenho que ler... Como é? Corte de Chamas Prateadas, que ele já vai ser um vlog depois que eu terminar esses. Então... não vai ser o próximo em específico, mas vai ser um dos próximos aí que eu vou fazer. Que eu vou sortear um livro, né, de acordo com o número e ler ele. Enfim, é isso. Eu vou cuidar aqui. Eu tô a fim de tomar um banho agora, comer alguma coisa e depois pegar e ler esse daqui rapidinho. Dependendo, eu coloco até o audiobook. É isso. Eu vou guardar esse daqui e quando eu ler o próximo livro eu apareço aqui. Ah, mas eu tenho que falar o que eu achei desse livro, né? Vou falar rapidinho aqui, tá? Basicamente, esse aqui é um livro em que se passa no Japão, né? Eu não lembro agora o nome específico da cidade onde ela vai, mas acontece que às vezes ela vai visitar Tóquio e tal nesse livro. A principal se chama Takako, e ela tem 25 anos, porém ela trabalha em um ambiente que eu nem sei, que eles não citam em si onde é que ela trabalha, porém ela namora um cara. E esse cara diz pra ela que vai se casar. E ela fica assim, como assim? Vai se casar com quem? Como assim vai se casar? Tipo, não foi pedindo ela em namoro, não, ele só falou, eu vou me casar. Até que ela descobriu que, na verdade, esse cara tinha um relacionamento com outra pessoa que entrou no trabalho junto com ela, que inclusive ele trabalha no mesmo lugar que ela, que entrou no mesmo tempo que ela, há 2 anos, eles namoram há 2 anos, e ela namora com esse cara há menos de 1 ano, e ela descobre que ele tá noivo dessa mulher, e vai se casar com ela no ano seguinte. E ela não aguentando conviver naquele ambiente, porque ninguém sabia que ela namorava com ele, porque ela achava que ele não queria contar pra não virar um clima ruim ali, falando que 2 pessoas do trabalho namoram, mas enfim. E então ela acaba se demitindo. E o tio dela, né, que ela não tem muito contato, acaba ligando pra ela, porque a mãe da menina avisou pro tio, né, o que aconteceu com ela. E ele liga pra ela, convidando ela pra ir morar junto com ele na livraria que ele tem, que ele herdou do pai dele. E ela trabalhar lá e viver lá, né, morar nessa casa de cima, na parte de cima da livraria. E ela vai ficar lá trabalhando meio que de graça, mas ela vai ter a casa, vai ter alimento, vai ter... meio que um trabalho escravo, né, mas tudo bem. Tá voando de papel. Então, assim, meio que ela fica lá, trabalhando nesse local, enquanto ela também, né, vai tentando superar isso que aconteceu com ela. E também ela não tinha hábito de leitura e ela acabou criando esse hábito depois que ela se mudou pra cá. E tem 2 outros ciclos, vamos dizer, que acontece aqui dentro. Tem o ciclo do tio, em que ela não gostava muito dele, só que ela começa a gostar dele depois de um tempo que ela convive ali. E esse tio era casado com uma mulher que, depois de
uns 10 anos de casamento, acaba sumindo. Ela deixa só uma carta dizendo pra ele não procurar ela, e ela foi embora, não deu a justificativa, ela sumiu. E ela ficou assim durante uns 5 anos. E tem um outro carinha que visitou a biblioteca, né, a livraria, algumas vezes com a mulher, e ele ficava em um restaurantezinho que ela ia, e ela acabou começando a conversar com ele, porque ele sempre estava lá todo dia olhando pela janela. Então tem esses dois ciclos, assim, a mais, tirando dela, né, que aconteceu isso lá. Tem o do tio e desse carinha. Então ela acaba tendo que ajudar o tio em relação à ex-esposa, né, que sumiu, e esse carinha que aparecia na livraria. Ponto. Eu só não gostei de alguns pontos específicos desse livro, que foi porque ela, no início, eu fiquei assim, mano, com quantos anos ela tem? Até que eu voltei na capa e eu vi que ela tinha 25 anos. Ela parecia ser uma pessoa, assim, pelo menos do jeito que ela conversava, que ela começou a ajudar um amigo, né, assim, conhecido que ia na livraria, que não é o cara lá do café, é outra pessoa, que ela acabou criando uma amizade com a menina. E esse carinha foi na livraria perguntar, né, se ela sabia se a amiga dela namorava. E ela, tipo, não, eu não sei se ela namora, a gente nunca conversou sobre isso. Aí, no final, ela acaba ajudando ele. Só que o jeito que acontece essa situação, o jeito que ela conversa, acabou me irritando. Parecia uma adolescente. Pra uma pessoa de 25 anos, o jeito dela de se comportar parecia de um adolescente. Tipo, uma pessoa de 17 anos. O jeito que esse autor retratou, tipo, qual é o nome dele? Satoshi. Enfim. O jeito que ele colocou a personalidade dessa menina foi como se fosse de uma pessoa de 17 anos. Não tô falando que ela... Eu não sei dizer, porque meio que uma característica que é forte dela é ser uma pessoa sincera e meio que bater de frente, vamos dizer assim. Não sei dizer. Tinha um carinha que tava pegando no pé dela na biblioteca, na livraria, e meio que ela parecia uma adolescente batendo boca, assim. Não sei, ela não foi que ela maltratou o cara, mas sei lá, o jeito que ela tava falando, batendo de frente, foi tipo assim, não é da sua conta. Eu não sei, foi um quezinho, sabe, do jeito que ele tava escrevendo sobre o jeito que ela fala, parecia um adolescente. Mas assim, tirando isso, não foi um livro ruim, não foi uma coisa horrível, não foi tipo Me Encontre no Lago, mas foi só esse toquezinho que me deixou meio que assim. Assim, dá pra até entender, ela tem 25 anos, mas, pô, não sei. Ainda não me desce. Se fosse uma pessoa de 21, ok, vai, ainda tem um linguajar ali de adolescente e tal, meio que ainda a gente fica meio assim. Mas, uma pessoa de 25 anos, eu não penso em uma pessoa que tem um linguajar tão adolescente assim. Mas não foi uma coisa que me irritou ao ponto de, tipo assim, vou dar 2 estrelas. Não. Eu daria um 3,5. Porque não me pegou tanta história ao ponto de ficar curiosa, assim, sabe, em relação ao livro. Mas assim, gostei no geral. Dou um ok em relação aos livros que eu li até agora. Mas eu posso falar que de todos os livros que eu li até agora, que foram 3, né? Foi Me Encontrei no Lago, Leitura de Verão e Meus Dias na Livraria Morisaki. Posso dizer que o ranking seria Leitura de Verão, Meus Dias na Livraria Morisaki e Me Encontrei no Lago. Foi, né? Essa seria o ranking, mais ou menos. Aí agora eu vou cuidar aqui, vou tomar um banho, vou comer alguma coisa e volto a ler esse daqui, porque ele é mais fininho. Eu queria pegar livros grossos pra ler nesse desafio, só que eu tenho que ser realista, então não tô pegando. E é isso. Quando eu terminar, eu apareço aqui pra falar com vocês, tá? Mano, eu tô lendo aqui, comecei a ler esse aqui, inclusive, nossa, a qualidade tá horrível, já começou a escurecer. Mas eu comecei a ler esse daqui e, gente, eu tô apaixonada, já comecei a ler aqui o primeiro capítulo e já tô amando. Basicamente, pelo que eu entendi, são 12 cortes de história, vamos dizer assim, de pessoas diferentes, que o que tem em comum entre elas é que elas frequentam um café que se chama Café Marble, enfim, e que, tipo, meio que cada capítulo pequenininho fala um pouquinho sobre cada pessoa que tá passando por ali, alguma coisa assim. E eu já comecei a gostar muito e tô gostando muito da escrita. E é da mesma autora da Biblioteca dos Sonhos Secretos, eu não sabia. Inclusive, eu tenho esse livro aqui, eu acho. Tenho ali. Então, assim, eu amei já, gostei muito. Então, assim, eu vou tentar terminar logo ele. Falta 1 hora de audiobook, eu comecei agora. Mas, enfim.
Gente, eu juro a vocês que amanhã, ou depois de amanhã, não sei se eu vou aparecer amanhã, porque amanhã eu tô focada em fazer o relatório. Mas assim, eu prometo que eu vou aparecer de uma forma decente, porque até agora eu não apareci, né? Mas vamos lá, pra esse livro, pra gente meio que concluir o quarto livro dessa maratona. Esse livro aqui se chama Chocolate Quente às Quintas-Feiras. E essa autora é a mesma autora da Biblioteca dos Sonhos Quentes e também Mate nas segundas-feiras, eu acho que é assim o nome. Eu ainda não li esses outros livros, esse é o primeiro livro que eu li dessa autora. E assim, gente, eu achei esse livro muito fofo. Basicamente, esse é um livro... Eu não sabia, tá? Porque eu não tinha lido a sinopse, mas... Basicamente, esse livro se passa, não exatamente no local do café Marble, enfim. Não se passa exatamente nesse café, tem alguns capítulos que sim, mas não todos. Mas meio que todo mundo que aparece nesse livro, porque são 12 capítulos e cada capítulo é relacionado a alguma história de alguma pessoa, tem meio que alguma relação com alguém. Tem algum gancho, vamos dizer assim. O primeiro capítulo é de um carinha, eu não sei qual é o nome dele. A gente meio que termina o livro, eu acho que sem saber qual é o nome dele. Eu acho. Enfim, não lembro se é citado, mas eu acho que não é citado o nome dele nem no primeiro e nem no último capítulo. Eu não lembro, porque são muitas pessoas. Mas começa com esse cara falando que ele meio que tá apaixonado pela cliente lá, porque ele é o meio que o gerente do café. Ele cuida do café sozinho e basicamente ele tá muito afim dessa cliente que toda quinta-feira vai lá pedir um café, um chocolate quente. Por isso que o nome é chocolate quente às quintas-feiras, porque ela vai toda quinta-feira tomar chocolate quente na mesma mesa. Então ele acaba meio que gostando dessa mulher e tal. Pra vocês entenderem, o último capítulo é uma certa forma spoiler, mas assim, como eu falei, cada capítulo meio que tem interligação ali com alguém. Mas o último capítulo é fechando com ela, então assim, pra vocês entenderem que tem um começo, meio e fim em relação a isso. Então assim, a primeira personagem é uma menina, o segundo personagem, tipo, é a sobrinha dessa pessoa, ou a professora do filho dessa pessoa, ou uma senhora que conheceu na praia, enfim, num zoológico. E meio que é assim que o livro vai se dando. Você vai vendo meio que, de certa forma, cada capítulo tem um toquezinho de maneiras que pessoas amam alguém. Temos um capítulo aqui que a mãe, ela é muito... Ela fica meio que insegura com a criação do filho dela por causa que ela acaba sendo a provedora da casa, enquanto o marido é o que cuida da casa, que cuida do filho e que meio que faz pinturas e vende essas pinturas, enquanto a mãe trabalha em um emprego por fora. Então ela meio que não cuida do filho. Então, assim, mostra essa insegurança dela. Também mostra um casalzinho que tá completando as bodas de ouro, eu acho. Que são 50 anos de casado, falando um pouquinho do amor deles. Também falando sobre um amor de amizade que começou como uma amizade por cartas, né, entre duas meninas que acabam meio que sendo... Elas têm uma proximidade tão grande que elas se consideram quase irmãs, entendeu? 10 anos de amizade. Então, assim, a gente vai vendo em cada capítulo uma pessoa assim, sabe? Falando um pouquinho, um pedacinho da vida dessas pessoas. Tem um capítulo também, eu não vou falar mais de outros, mas vou falar desse, que também tem de uma professora, né, que é a professora do menino que a mãe fica insegura. Então, que também ela fala um pouquinho sobre ela, sobre a questão de ser professora. Então, assim, a gente vê um pouquinho de cada assunto que tem, sabe? Eu gostei muito. Esse livro, eu me arrependi de ter lido tão rápido. Não foi uma escolha que eu deveria ter feito pra ler nessa maratona, porque eu queria ter devorado ali um pouquinho. Sabe aquele livro que você pega... Porque, assim, os capítulos são super curtos. São, tipo... Não... Tipo assim, não passa de 10 páginas, gente. Bem curtinhos mesmo. Então, assim, são capítulos que eu poderia ter devorado, tipo, aos poucos, sabe? Poderia ter lido um capítulo por dia e tal. Eu leria em 12 dias, vamos dizer assim. Tipo, seria um livro de cabeceira, sabe? Pra ler uma coisa light, assim, sem ter coisa pesada. Então, eu me arrependi muito de ter lido nessa forma. Vou pretender reler esse livro depois. Não agora, porque agora eu lembro de tudo que acontece, mas vai ser uma leitura que eu acho que vai ser bem gostosa pra eu que refrescar a minha cabeça, sabe? Então eu acho que eu gostei muito desse livro por conta disso. Ele foi um negócio bem...
leve assim. Então, meio que é isso. Eu acho que o outro livro dessa autora, que é A Biblioteca dos Segredos, seja na mesma vibe, eu não sei, eu não abri até agora. Mas se não for, tudo bem. Também tem outros livros que passam meio essa vibe também. Eu acho que vou te recomendar Um Gato, deve ser também nessa vibe. Não sei, eu vou ver depois, porque eu não li nenhum ainda. Mas, enfim, fica a minha recomendação, gente. Eu gostei bastante dele. Se fosse colocar em um ranking... Poxa, agora ficou meio indecisa entre colocar... Como é que fala? Leitura de verão ou esse como primeiro. Porque, como eu falei, eu senti que eu não aproveitei bem, sabe? Eu não li devagar, só quis ler rápido. Então eu acabei lendo em 1 hora isso aqui, de uma forma que eu sinto... É tipo um livro de poesia. Eu sinto que quando você vai ler um livro de poesia, você tem que ler com calma, pra você entender aquilo que tá sendo falado, sabe? Então acho que foi a mesma coisa com isso. Então eu fico um pouco arrependido por conta disso. Então fico naquela dúvida se eu coloco esse ou leitura de verão, porque eu gostei bastante em relação aos outros. Mas é isso. Eu acho que como eu não aproveitei muito, fica um pouco difícil colocar como primeiro. Mas eu gostei bastante da forma da escrita dela também. Então, gente, é isso. Eu não sei se eu vou voltar amanhã com alguma parte de algum livro, porque, como eu falei, eu vou ter que fazer o relatório. Vou ver se eu começo a fazer agora alguma coisa do relatório. Eu vou comer também, que eu tô morrendo de fome. E é isso. Até agora, a gente tem 4 livros lidos até o momento. Os outros 2 já tá guardado. Eu acho que não tem espaço ali, então eu vou guardar aqui embaixo, por enquanto, esses 2. E eu já vou riscar do meu livro, do meu caderno também, esse livro. Só deixa eu achar aqui. Deve estar aqui no final. Aqui, achei. Chocolate quente às quintas-feiras. Livro 97. Então, ó, já estamos riscando. Tô feliz que eu tô riscando já da minha lista. Tem um aqui em cima e mais 3 nessa página, que são inclusive da maratona, tá? É isso. Vamos lá, vou continuar aqui e vou fazer minhas coisas, que eu tenho que organizar as coisas aqui. É isso. Eu falei pra vocês que eu ia aparecer aqui de uma forma mais apresentável do que dos outros vídeos anteriores, né? Mas vamos lá. O teto querendo participar hoje de novo. Gente, tava com saudade do barulho do meu teto? Porque eu não. Vamos lá. Eu cheguei do laboratório, hoje é segunda-feira. Ontem, realmente, domingo, eu não li, tá? Ainda bem que eu li sábado, porque já tirou um peso tranquilo de domingo. Já mandei, inclusive, a parte que eu escrevi, mandei pra ela. Então, assim, agora falta a parte da correção. Vamos lá. Eu tenho 6 livros aqui como opção de escolha. Na verdade, são 5, né? Porque o outro é continuação de um deles, então nem era pra contar aqui. Mas eu tenho essa quantidade de livros aqui pra escolher entre eles pra ler. Vamos lá. O mais indicado seria qual? Pegar e ler Uma Noite na Livraria Morisaki, que é o segundo volume, né? Que eu consigo ler ele em torno de 1 hora e 47 minutos, de acordo com o meu audiobook. Mas eu não sei exato se eu vou pegar esse, mas esse aqui seria o melhor, porque agora são o quê? 4h30, 4h40, deixa eu ver, 4h40. E eu tenho um compromisso às 8, então, né, esse seria o mais indicado. A outra opção, né, que eu já mostrei, foi Espadachim de Carvão, volume 2. Esse aqui eu acho que o melhor que eu poderia fazer era ler quando eu já tivesse lido pelo menos, tipo, como se fosse... Por exemplo, eu pegasse e lesse esse e eu quisesse ler mais alguma coisa no mesmo dia, aí eu começasse esse, entendeu? Pra já dar uma adiantada, porque esse aqui eu tenho certeza que se eu começar hoje eu não termino. Porque, sei lá, é um pouco mais denso e a letra é pequena. Entendeu? A letra é pequena em comparação a esse. Entendeu? Olha o tamanho desse e olha o tamanho desse. Entendeu? A diferença do tamanho? Gritante, né? Então, assim, fica meio complicado. O outro é Boa Noite Pum Pum, 4º volume, né? Que... Espero que não tenha aparecido nada demais, pela misericórdia, porque é sempre assim, né? Então, essa seria outra opção. Ele é grosso, mas como é... né? Eu tenho medo de até abrir HQ, fica mais tranquilo. O outro seria essas 2 opções aqui, que eu acho que nem vou colocar como opção, pelo menos pra hoje e amanhã, né? Então, e o avião passando. Mas que já passou já, né?
Ok, realmente agora passou. Então, assim, eu nem vou contar como um bom livro pra escolher hoje, porque eu tenho um compromisso. Entre todas essas opções, né, eu estou mais tendendo a ler esse daqui mesmo. E como eu já tenho um pouquinho mais de noção do que acontece na história, eu acho que esse aqui vai ser mais fácil. Dependendo se der tempo, eu já começo esse hoje, pra ler amanhã. Não queria ler ele nem hoje, nem amanhã, nem quarta. Por causa aqui do tempo, porque eu tenho certeza que eu não vou pegar. Porque é aquele livro pequeno que você sabe que vai ficar nele muito mais tempo do que um livro grosso. Então é isso. Fazer isso. E ainda esses daqui eu vou ler. As próximas leituras vai ser essa, tá? E só não coloco pra ler agora, pra noite um pouco, porque eu não tô afim de ler ele agora. Mas assim, quando eu terminar esses livros da maratona, que vai ser quantos ainda falta? Já li quinta, sexta, sábado, domingo. Aí tem mais 3 livros, né? Pra completar 7. Então, vai ser 1, 2 e um daqui ainda. Talvez Daisy Jones. É porque Daisy Jones são 7 horas de audiobook. Se eu reduzir ele pra 2x, fica 3 horas... 4 horas, vamos dizer assim. Então, assim, não sei como é que eu vou estar quinta-feira. Mas, enfim, é isso. Vou tentar aqui ler esses daqui. Vou adiantar esses daqui. Quando eu terminar de ler um deles, eu apareço aqui pra falar o que é que eu achei, tá? Mas vamos lá. Vou cuidar aqui. Mano, eu queria falar aqui rapidinho de uma coisa. Tô lendo, né? Tô na página 50. E eu percebi uma coisa. Que, inclusive, esse livro poderia estar junto com o outro, né? Poderia estar junto com o outro, com o primeiro volume. Não sei pra que fizeram esse negócio de dividir. Só pra ter mais dinheiro, né? Ou tô ganhar mais dinheiro. Porque, assim, juntando os dois dá R$50, eu acho, por aí. 40 e pouco. Se ele tivesse feito em um livro só, não ia ser esse valor. Ele foi gênio, entendeu? Mas enfim, eu queria falar um pouquinho aqui de uma coisa desse livro, né, que eu tô lendo aqui. E vai conter spoiler, então eu vou colocar aqui a cronometragem pra vocês pularem sem spoiler. Eu tô lendo nesse exato momento onde ela tá na casa do namorado dela. Que a gente descobre que ela tá namorando no último capítulo do primeiro livro. Sendo que o primeiro livro, ele não foi feito... Tipo, não foi um livro romance, sabe? Que você vê a construção do namoro, tipo assim, você vê ela tendo várias conversas com o cara. Não. Teve poucos. Tipo assim, a sensação que eu tive foi que teve pouca interação pra o ponto de chegar em ter um namoro. Mas beleza, ok. Tá. Foi um romance rápido, não teve aquele negócio, aquele todo, sabe? Até porque quando você lê a sinopse, ele não fala, eu acho, eu não lembro agora. Mas eu acho que não tem falando sobre esse carinha. Ele aparece no livro depois de um tempo. Da metade pro fim, assim, quase no final do livro, que ele aparece. E aqui ela tá namorando com esse cara ainda. Mas agora é o primeiro capítulo que a gente teve realmente deles assumidos, né? Com eles dois conversando. Aí esse capítulo aqui é de quando ela foi numa cafeteria, né? Que eles sempre se encontraram nessa cafeteria. Que inclusive foi lá que ela meio que conheceu ele, por aí. Eu tô meio rouca, né? Pelo amor de Deus, peraí. Ui. Peraí que eu tô fechando aqui o livro. Mas, basicamente, ela foi nessa cafeteria e ela tava sem ver ele há uma semana. Aí, a primeira coisa que ele fala com ela quando vê, se eu não me engano, deixa eu ver aqui só pra conferir. Pronto, achei aqui que quando ele chega atrasado, ele pede desculpa, né? Desculpa pela demora. E ela fala, não, tudo bem, eu acabei de chegar. Aí ele, ainda bem, ficou aliviado, né? Aí, a primeira coisa que ele fala é... Ah, é uma coletânea de uma obra de fulano, que eu não sei falar esse nome aqui não. Que ela tava com um livro lendo, né? E ela, tipo, a primeira coisa que ele fala é isso. Aí ela fala assim, ah, sim, isso mesmo. Fiquei um pouco frustrada com aquilo, porque foi a primeira coisa que ele disse depois de termos ficado uma semana sem nos ver. Mas ele não pareceu notar. Aí, beleza, depois vai acontecendo algumas cenas, né? Até que chega um momento que depois dessa cafeteria, ela foi pra casa dele. E ele ficou o caminho todo falando que, ai... Minha casa tá bagunçada, não repara. Por favor, que eu não tive tempo. Aí você... Aí, beleza, ok. Né? Aí, quando ela chega na casa dele, realmente tá uma bagunça. Aí ela fala algumas coisas, inclusive. Aí, ele fala isso aqui, ó. Calma, deixa eu achar aqui. Calma aí, que vai ter sentido tudo que eu tô falando, tá?
Realmente, peço desculpa, cheguei a pensar em dar uma arrumada nisso, mas fiquei um pouco ocupada no trabalho essa semana e acabei não tendo tempo. Ela, tudo bem, mas o apartamento de um homem solteiro costuma ser assim mesmo, não? Aí ela acaba perguntando uma coisa pra ele. O que você faria em relação a isso quando estava com a sua ex, sobre a questão da bagunça? Porque a ex, ela conhece ela, por causa que ela aparece, né, em algum... Eu não sei se chegou a aparecer em alguma cena, porque eu não lembro. Mas eu sei que algumas pessoas visitaram a livraria quando ela estava trabalhando na livraria do tio, né, que é da família dela. E, basicamente, ele visitava essa livraria junto com a namorada na época, né, que agora é ex. Então, assim, ela sabe quem é a ex. Então, ela meio que, depois disso, ele pega e fala isso aqui, quando ele, a resposta em relação a isso, né. Ah, ele fala assim... Ah, bem, quando eu me dava conta, ela já tinha deixado tudo organizado, porque ela gostava de tudo limpo. Peraí que o avião vai passar. Eu juro que vai ter sentido, calma aí. Beleza. Aí ele fala isso pra ela. E a partir desse momento ela começa a se comparar com a ex dele. Começa, tipo, ela faz uma limpa na casa do cara. Faz uma limpeza enorme por causa disso. E, tipo, ela vai falando algumas frases que vai deixando entender. Sabe quando sua amiga vai falando algumas coisas e você vai vendo o que ela tá querendo falar? Que, tipo, mano, é que assim, parece que ele não se importa tanto com isso. Ah, é porque sei lá o que, sei lá o que. Porque aqui, ó, quando vai terminar esse capítulo, ela fala assim: será que Fulano, porque eu não sei falar o nome dele, não, tá? Ao menos se sentia um pouco triste com a ideia de se despedir de mim, porque ela tava indo embora. Ela não queria ir embora. E ela também tava falando sobre a questão, ela pensando, né? Sobre a questão do último relacionamento dela, que não deu certo porque ela amava o cara e o cara não amava ela. E, tipo assim, ela vai deixando alguns pontos assim, sabe? Deixando a entender que o Ada, tipo. Ó, o nome dele é o Ada. É o Ada, eu acho. E, tipo, que o cara tinha. Tipo, deixava entender algumas coisas que ele não suportava e tal, igual ela. Então, foi coisas assim, sabe? Pequenas que ela vai falando de acordo aqui com o decorrer do capítulo. Então, assim, o que eu queria dizer, essa roda toda, né, de falar isso tudo, o que eu queria dizer é que, tipo assim, sabe aquele relacionamento que tá falando a acabar? Porque ele começou no primeiro livro, que a gente viu ali, né, bem pouco, o desenvolvimento do casal. Ela começou a namorar com ele, a gente não viu quando ela foi pedir de namoro, nada disso, nada. E, tipo, você vai vendo essas coisas, sabe? Que o livro vai deixando. Eu também tô percebendo que ela agora... Ah, inclusive ela tem 27 anos agora, no primeiro ela tem 25 anos. E ela, assim, parece que não amadureceu, sabe? Ela, tipo, vai respondendo algumas coisas e você vai vendo assim, não amadureceu nesses 2 anos. Ela parece a mesma garota, mulher de 25 anos, que tem um pouco de mentalidade, um pouco de uma pessoa mais nova. Assim, não sei por que esse livro tá me incomodando nesse ponto. Porque eu acho que eu coloquei uma expectativa muito alta nesses livros, né, nesses dois. E ele não tá entregando aquilo que eu tô pensando. Não tô falando que o livro é ruim, não tô falando isso. Mas assim, sabe? Eu não sinto que ele tá entregando pelo menos 10% do que eu tava pensando que era. Não é um livro ruim, mas sei lá, não sei o porquê ele tá me decepcionando tanto. Mas é isso. Quando eu terminar de ler, eu apareço aqui. Oi, gente. Então, eu basicamente estou há 2 semanas, há 3 semanas, sem finalizar esse vlog. E finalmente vou finalizar agora. Então, aconteceu com que eu tive que focar no meu relatório, então eu não consegui ler mais nenhum... Na verdade, não consegui finalizar mais nenhum livro, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui os que realmente eu terminei, que foi o que eu mostrei no vlog, né? Que eu nem vou entrar muito a fundo o que eu achei deles, porque meio que eu já falei o que eu achei deles. Mas eu vou mostrar novamente aqui, né? Que é Me Encontrei no Lago, foi o primeiro que eu concluí, e vocês já sabem que eu não gostei desse livro. Porém, hoje, pensando numa nota que eu daria de 0 a 5 estrelas, eu daria 1,5, porque seria equivalente a 3. Porque assim, eu gostei mais ou menos do que a autora queria falar deles, porém, os plots, tudo disso, tudo que ela escreveu assim de plot era muito óbvio e era muito clássico, clichê, sabe? Então, assim, não me prendeu, ainda mais os plots que ela colocou aqui não me prendeu muito.
E meio que essa autora acaba fazendo isso, infelizmente. Eu não gosto dos plots que ela escreve, porque são sempre muito genéricos, sabe? Então, se eu for ler algum livro, vai ser o do irmão do Charlie. Ou é o Charlie? Eu acho que é o Charlie. Eu não sei falar esse nome, mas enfim. Que é um livro, se eu não me engano, laranja. Eu acho que é laranja, enfim. Que eu fiquei, tipo, fiquei curiosa em relação a ele, tá? Mas enfim. Esse daqui vocês já sabem, né? O que eu falei já dele. Esse aqui, Depois daquele Verão. Esse foi o primeiro livro da Emily Henry, né, que eu li. E eu até que gostei bastante. Pena que no final eu acabei lendo com raiva por conta daquele livro, que eu terminei os dois no mesmo dia e eu acabou fazendo com que eu não gostasse tanto desse livro, porque eu peguei a raiva que eu tava do outro personagem e joguei em cima desse. Então fez com que eu não gostasse tanto. Hoje em dia eu dou um 3,5, que é equivalente a 7, né? Assim, de 0 a 10 é equivalente ali a um 7, se eu colocar 3,5. Então, gostei, mas pena que eu fui ler o final meio, né? Mas assim, eu achei bem diferente, tá? Principalmente quando a gente viu o lado dele, tipo, o livro que ele tava escrevendo. Então, assim, meio que fez com que eu ficasse interessada, sabe? Nesse livro, porque ela escreve um clássico, né, clichê, e ele escreve coisas bem diferentes. Aí eu fiquei curiosa em relação ao tipo de livro que ele escreve, né? Então eu achei bem legal os dois mundos ali colidindo, né, deles dois. Aí depois disso, eu peguei e li Chocolate Quente às quintas-feiras, que eu falei pra vocês que eu me arrependi, né, de ter lido rápido. Eu dou pra ele 4 estrelas, que seria equivalente a 8. Eu preciso reler ele pra senti que eu realmente aproveitei o livro inteiro. Infelizmente, eu não consegui ter essa sensação porque eu acabei, né, lendo rápido por conta desse desafio. Mas, assim, eu gostei bastante e eu quero muito reler ainda esse ano, né? Aí entra o quê? Meus dias na livraria Morisaki. Eu não gostei muito desse livro, tá? Porém, deixa eu pegar o segundo livro, que inclusive já vou falando que eu não cheguei a terminar ele. Eu viajei, né, inclusive nessas semanas aí que eu não atualizei o vlog, e eu tô quase terminando, tô na página 144. Eu tava lendo sem audiobook, inclusive, né, na viagem. E assim, sendo sincera, eu não gostei desse primeiro volume, mas eu tô começando a gostar do segundo, entendeu? Que é aquele negócio que eu tinha até comentado com vocês, que eu queria que esses dois fossem um só, porque eu acho que seria melhor, sabe? Porque se fosse ler só o primeiro, eu não ia ter vontade de comprar o segundo. Só que eu já tinha comprado o segundo. Assim, pro primeiro, eu dou 2,5, que seria um 5, porque é bem mediano. Eu não lembro muito o que acontece tanto assim no livro. Eu lembro que metade do livro é ainda ela odiando ler e tal, depois que ela começa a se interessar, né, a ler. E nesse daqui você vê uma coisa muito mais profunda do que aquele primeiro livro. Você vê realmente assuntos ali que são sensíveis, vamos dizer. Eu não lembro muito se tem assunto sensível nesse, né? Porém, nesse daqui é abordado bem mais profundo, sabe? Tanto a personagem principal, quanto você vê a amiga dela falando, né, sobre uns problemas que ela também tem, né, que ela, tipo, enfrenta. Então, assim, eu tô gostando bem mais desse do que daquele outro. Até o momento, eu não sei, eu vou tentar terminar ele, inclusive, hoje, né, e vou... Aí, tipo, nos próximos vídeos eu digo o que eu achei. Mas, assim, eu tô gostando. Eu acho que pra ele eu vou dar um 3. 3 a 3,5 ali. Vamos ver como é que vai terminar o livro, né? Mas, assim, tô gostando bem mais do que o primeiro. Aí, aconteceu que também eu tinha começado alguns outros, né? Eu vou falar deles aqui. Basicamente, teve esse daqui que eu nem toquei, né? Que eu falei que eu ia tentar ler, nem toquei. Vou ver se eu leio nos próximos dias. Esse daqui eu tinha começado, inclusive, que eu falei que eu tinha começado, parei bem no início, tipo, bem no início mesmo. E esse aqui eu comecei pro vlog, que inclusive eu vou postar, né, ainda, que eu tô lendo Cortina de Chamas Prateadas finalmente, depois de sempre colocar ele na lista. E assim, eu já tô quase terminando, então eu fiquei 3 semanas aí sem ler os livros que eu tinha colocado, até porque pra mim não tem graça. Se eu coloco um desafio que eu quero ler aquele livro em um dia, esses livros têm que ser lidos em um dia, né?
Então, assim, não faz sentido eu ler em vários dias e falar que fez parte da maratona. Eu tô terminando esses daqui, só que eles não foram lidos em um dia, então não entra na contagem. Então eu posso dizer que foram 4 livros, tá? Eu sei, eu queria ter lido mais, mas tá tudo bem. Pelo menos não é que eu tenha parado de ler. Eu li sim, tô terminando inclusive 2, né? E eu vou terminar ainda outros que eu comecei, que inclusive vou gravar depois falando sobre isso. Mas basicamente é isso. Eu quero ver se eu trago mais vídeo assim. Sem ser exatamente de maratona, pode ser que seja só gravando realmente lendo. E é isso. Não vai ser muito complicado o que eu quero fazer, porque quando eu gravo vídeos assim de maratona, fica um pouco complicado pra eu editar, depois eu fico com preguiça. Inclusive era pra eu ter editado nesse domingo tudo isso e ter postado no domingo. Só que eu perdi o vídeo que eu finalizava. Ai, foi uma agonia, mas pelo menos eu cheguei da viagem hoje, então eu já vou editar pra postar ainda essa semana, que eu tô há 3 semanas sem postar nada. Mas é isso, tá? Eu vou aqui agora voltar a ler esses depois e vou atualizando vocês nos próximos vídeos. Um beijinho e até o próximo vídeo que pretendo sair junto com esse, tá?